compõem a nossa paróquia e acolhemos irmãos de coração nessa paróquia. Que bom que vocês vieram. E hoje também veio de longe, mas que é tão perto, aqui pelos fundos, é vizinho nosso, Guaraciaba, o Padre Daniel, a quem queremos acolher com muito carinho. E aí, lá da paróquia de Santana, tantos daqui também vão para a festa que começa daqui a pouco. Hoje a comunidade que veio aqui como convidado especial para trazer a sua padroeira é a comunidade de Santa Teresinha do Vale do Sol. Vamos acolher a comunidade. Estarmos mais uma vez reunidos aqui neste espaço tão sagrado, na casa do Senhor nosso Deus, para celebrar São João Batista, novena em sua honra, em seu louvor. E é muito importante, segundo a tradição da Igreja, celebrar os santos, porque os santos nos ensinam a seguir Jesus. Os santos nos apontam quem é Jesus. Bento XVI dizia que os santos são a perfeita interpretação do Evangelho, são o Evangelho vivo ao longo da história. Então, sempre é importante a gente olhar para a vida dos santos, observar como eles viveram, para que também nós possamos imitar os seus exemplos, possamos seguir os seus exemplos. E São João Batista é sempre muito conhecido, sempre muito amado. E sempre nós podemos tirar grandes lições de sua vida, de sua palavra, de seus testemunhos. E a palavra que nos orienta na liturgia de hoje, o nosso tema central, é a palavra ministérios. Essa palavra deve ser bem entendida na sua radical, para que nós possamos entender o que ela quer dizer. Ministério é, no fundo, representação. O ministro é aquele que representa. Vamos comparar, por exemplo, a nível de governo. Quando o presidente tem os seus ministros, os ministros não falam em nome de si próprio, eles falam em nome do presidente. Eles estão ali para representar o presidente. Então a palavra deles é importante, tem um peso, são decisivas, porque elas representam o presidente. O que o ministro diz é o que o presidente disse. O que o ministro pensa é o que o presidente também pensa. Então, para nós, como igreja, o que significa ser ministro? Significa representar Jesus. O que nós dizemos, a palavra não é nossa, é uma palavra de Jesus. É
Então, a palavra de Deus. Então, há uma responsabilidade muito grande ao exercer o ministério, seja o ministério ordenado dos diáconos, padres, bispos, os ministros extraordinários da comunhão, os ministros na catequese, ministros da palavra. Mas nós poderíamos, de forma geral, compreender que cada um de nós que está aqui é um pouco ministro, porque representa a igreja. Cada um de nós é ministro porque representa a comunidade de fé. E as pessoas que nos veem como pessoas de fé. As pessoas que nos veem a nós como pessoas de Deus, como pessoas que são da Igreja Católica. E aquilo que nós vamos dizer vai a favor da nossa igreja, ou pode ser que vá contra a nossa igreja. Por isso é muito importante nós pensarmos: nós somos ministros, somos ministras de Deus, de Jesus. Nós representamos Jesus. Nós somos a boca de Deus no mundo de hoje. Então, para muitos que não participam da igreja, para muitos que ainda não encontraram Jesus, talvez nosso testemunho seja o único momento em que a pessoa tem para encontrar-se com Deus. E olha, isso é muito sério, meus irmãos e irmãs, na vida de nossas comunidades, porque o nosso testemunho, o nosso ministério pode atrair pessoas para o Cristo ou pode afastar as pessoas. E cito alguns pequenos exemplos. Certa vez, visitando uma senhora que tinha um casal de filhos, era uma pessoa que estava afastada da comunidade, estava afastada da igreja. E aí, conversando com ela, ouvindo um pouco o seu sofrimento, ouvindo um pouco a sua caminhada, ela me disse: Padre, eu não estou na igreja por um motivo. Certa vez, quando eu levei minha filha para a catequese, para fazer a primeira comunhão, a catequista disse: mãe solteira não pode trazer filho para a catequese. Isso é orientação da igreja. Então ela se assustou. Ela me disse: eu me assustei ao ouvir aquilo, me senti humilhado. Não, mas voltei. É verdade. Veja, uma mãe que tem um amor muito grande por sua filha, vai toda contente levar sua filha para a catequese, e o primeiro contato: mãe solteira não pode trazer filho para a catequese. Então ela se assustou e nunca mais voltou à igreja, porque para ela a igreja é aquilo. Para ela a igreja era aquela catequista que disse aquilo para aquela mãe. Então, as palavras que nós dizemos, elas têm um peso muito grande, para o bem ou para o mal. O contrário também acontece. Quando a pessoa vai na igreja, mas pergunta: que bom que você veio. Você está fazendo muita falta aqui na comunidade. Você é muito importante aqui. Que bom que seus filhos estão vindo para a catequese. Que alegria para a nossa igreja. É uma outra forma de acolher, é uma outra forma de dizer. Então nós temos que pensar. Na vida de nossas comunidades, nossas palavras têm um peso muito grande. E São João Batista, ele tinha esse ministério, ele também era ministro, porque ele representava Deus, ele representava a palavra de Deus em sua época. E era interessante que aquilo que ele dizia atraía as multidões, porque não eram palavras suas, mas eram palavras de Deus, eram palavras de uma pessoa que estava cheia de Deus. E ele não chamava a atenção para si, e sempre insistia, dizendo: olha, é necessário que eu desapareça, para que ele apareça. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então ele se esforçava para apresentar não a sua vida, para não apresentar a sua história, mas apresentar Jesus Cristo, apresentar o próprio Filho de Deus. Por isso ele é venerado por toda a nossa. Eis o mistério dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: nos deixo a paz, nos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Só as mulheres agora. Viva nosso glorioso padroeiro!